E hoje eu vou participar como mediadora do bate-papo, que para mim vai ser um prazer, é o primeiro bate-papo que eu participo aqui pela comunidade, mas eu gosto muito de aprender sobre tudo que envolve aqui a agricultura. Então a gente vai iniciar só dando uma breve apresentação sobre a comunidade, que o próprio nome já diz, que é um grupo de pessoas, uma comunidade, que tem o objetivo de compartilhar conhecimento e vem fazendo isso de uma forma muito boa, pelo que eu acompanho, levando informações não só para os produtores, como também para todas as outras pessoas interessadas no mundo da agricultura e de todos os outros setores. Então, sem muitas delongas, porque o nosso convidado ele vai ter que viajar, eu vou só dar espaço para o técnico Newton, que é formado em veterinária e com pós-graduação em agricultura, se apresentar e dar início ao bate-papo, porque eu tenho certeza que com a experiência dele e com os conhecimentos que ele vai repassar aqui para a gente vai sair daqui absorvendo muita coisa boa. Então, agora eu passo a palavra para ele. Obrigado, Mayara. Boa noite, pessoal. Eu vou entrar aqui na minha apresentação e a gente vai conversando, tudo bem? Estou testando nova apresentação aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, Nilton. Ah, sim, começou. Começou, né? Agora sim. Vocês vão ver a apresentação e vou ficar me olhando aqui também. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder participar desse grupo, né, que tem somado bastante aí para o setor aqua, né, principalmente com temas, discussões, e que casa muito bem a posição da nossa empresa, hoje a Aquaim, né, que é de trazer novas tecnologias, informações para o setor, e principalmente poder compartilhar isso com a comunidade aqua, tá? Então, assim, a Daiane me pediu, né, que eu falasse sobre probiótico. Na verdade, a gente trabalha com vários segmentos, tá? Probiótico é uma delas. E então, eu vou procurar compartilhar com vocês não só teoria, definições, mas principalmente experiências práticas, né, que a gente tem com o produto e algumas indicações, né, para ter melhor eficiência, melhor resultado. Tudo bem? E caso vocês tenham alguma dúvida, né, se eu for um pouco rápido, já falaram que eu vou viajar, mas tranquilo, né, só às 10 que eu vou viajar, não fiz mala ainda, mas tranquilo. Se vocês tiverem dúvida, pode me parar, eu acho que levanta a mão, né, Dayana? Aí, mas enfim, eu vou estar à disposição aqui para a gente enriquecer essa conversa. Só reforçando, viu? São 3 levantamentos de mão. Quem levantar primeiro vai ter prioridade. É só clicar no botãozinho aqui ou mandar mensagem ali no chat, que aí a gente já fica de olho. Só não pode fazer pergunta difícil, tá, pessoal? Só. Mas, enfim, vamos lá, então. O tema probiótico, né? É uma tecnologia que é proveniente da biotecnologia. E o que é biotecnologia? São organismos vivos, né? Onde com o conhecimento e principalmente do uso da tecnologia é utilizado, né? Para trazer benefícios para o organismo, tanto humano quanto animal. Então, a definição do probiótico são bactérias, né? Ou micro-organismos vivos e com o intuito de trazer benefícios para o organismo, né? Apesar de muitos acharem que a biotecnologia é uma coisa nova, ela já está no nosso dia a dia há muito tempo, né? Como dentro das bebidas fermentadas, alimentos, inclusive fármacos, né? Que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Bom, eu acredito que todo mundo já conheça, né? O Yakult, né? Já existe há décadas, né? O Active, que é a base de bactérias benéficas, né? As bebidas, as cervejas, o vinho, que é derivado de fermentação, tá? O queijo, né? Da fermentação do leite, né? Que é feito, então, esse alimento muito rico e proteico que ajuda na alimentação humana. O chucrute, né? É muito comum, né, no sul do país, onde é feito a acidificação biológica, né? Desse alimento. O kefir,
não sei se todos conhecem, mas é muito comum hoje o pessoal replica em casa, né? Só vai adicionando leite e é um alimento levemente acidificado e que contém bastante bactérias benéficas e que ajudam na saúde. Aqui, né, nessa foto aqui, é o natto. Eu acredito que muitos não conheçam, mas é um prato, uma comida japonesa, típica japonesa, que é um belo exemplo do que é um probiótico, né? É a soja fermentada, né, que demora alguns dias para ocorrer essa fermentação, e que estudos demonstram, né, uma forte relação com a imunidade, tá? E também aqui a penicilina, né, que é um antibiótico, mas que provém de fungos, né, do desenvolvimento do fungo e que produz esse princípio que é um antibiótico. Ok, pessoal? Então, assim, como disse, parece uma tecnologia nova, recente, não, mas isso já existe há décadas, né? Até séculos, né? Já está no nosso dia a dia. E uma coisa importante, antes de falar propriamente do probiótico, vou falar rapidamente do pré-biótico, do probiótico e do pós-biótico, tá bom? Bom, é um tema que gera bastante dúvida, né? A gente vê que o setor se confunde muito, né? Prebiótico com probiótico, às vezes confunde com antibiótico, vitamina, mas enfim, o prebiótico, na verdade, eles são ingredientes alimentares, tá? Nutricionais, inertes, né? E que beneficiam as bactérias probióticas, como substrato, né? Ou alimento para as bactérias. Eles têm a tendência de melhorar o ambiente da flora intestinal, como, por exemplo, ácidos orgânicos, né, que tende a acidificar o trato digestivo, né, a flora, e com isso beneficiando as bactérias benéficas. O que se utiliza muito hoje na nutrição animal é o MOS, que é o mannan-ligosacarídeo, que é um derivado da parede da levedura, e que ele tem um forte capacidade de agregar bactérias patogênicas, né? Então ele acaba retirando as bactérias patogênicas da flora e, com isso, beneficiando as bactérias benéficas, né? E melhorando o extrato digestivo. E, pessoal, o probiótico, propriamente dito, né? Eles são as bactérias vivas, tá? São estruturas vivas e que traz benefícios para os organismos. E o pós-biótico, né? Até é engraçado que o pessoal fala, Newton, o que mais que o pessoal vai inventar, né? O que é o pós-biótico? O pós-biótico é uma composição, né? Que é derivado das bactérias, ou seja, as bactérias produzem metabólitos, né? Pelas bactérias, ou elas podem ser liberadas após a lise delas. Após elas morrerem, elas podem estar liberando, que são os ácidos graxos, ácidos láticos, butiratos, peptídeos, algumas estruturas bacteriocinas, tá? Com efeito de realmente inibir as bactérias patogênicas, e principalmente alguns metabólitos formados por enzimas. E as enzimas, você sabe, ela beneficia, né, o processo de digestão, favorecendo uma melhor digestibilidade dos nutrientes que o animal consome. Aqui um exemplo clássico, né, desses três temas que eu comentei, né, o pré-biótico, probiótico e o pós-biótico. Aqui nesse exemplo, a soja, né, seria o pré-biótico, que é a estrutura, onde a bactéria, o fungo desenvolve, né, e libera o pós-biótico, que na verdade é essa gosma aqui. É um prato um pouco diferente, pessoal, né, o cheiro também é atípico, tá, mas muito saboroso, tá. Então, aqui uma composição de pré-biótico, a soja, o probiótico, fazendo a fermentação aqui, e o pós-biótico, que é os metabólitos que essas bactérias, né, esses micro-organismos liberam e que é benéfico para a saúde dos humanos. E falando agora, então, do probiótico, propriamente dito, na aquicultura, o que é importante dizer é que ela atua em duas vias, tá? Uma via é a nutrição, e a outra ambiente. Eu vou falar primeiro sobre a nutrição, né? As funções na nutrição. Aqui é um intestino,
tá? E nesse intestino, ele tem a flora intestinal, é onde ocorre a absorção, né, dos nutrientes. E nessa flora, ela é composta por bactérias, tá? Tanto benéfica quanto patogênica, tá? Então, as bactérias, quando é adicionado um extra, né, via alimentação, ela tende a sobressair, as bactérias boas, sobressair sobre as bactérias patogênicas, então melhorando esse ambiente e trazendo os benefícios. Eu costumo sempre fazer umas analogias, tá? Uma analogia que eu sempre faço para o pessoal para explicar é como se fosse um estádio de futebol. Imaginem que o intestino do animal fosse como estádio. E como qualquer jogo, qualquer torcedor, é claro que quanto maior torcida da casa tiver sobre o visitante, é melhor. Então, essa é a ideia do probiótico na flora intestinal. Manter uma maior quantidade, né? Aqui no caso, no futebol, quanto maior torcedores da casa, é melhor, porque apoia mais o time, né? E ajuda, né, a desenvolver essa estrutura. Então, no intestino, a mesma coisa, se a gente conseguir fazer uma sobreposição de bactérias boas, né? Essa é a ideia. Uma outra forma também que os probióticos atuam, né, na flora intestinal é que eles melhoram a vilosidade do intestino, tá? Aqui nessa imagem, são dentro do intestino, onde tem as vilosidades, é onde ocorre a absorção dos nutrientes, né? Então, tanto o probiótico melhora a integridade dessas células e também estudos demonstram que ele tende a aumentar essa velocidade, né? Aumentar a quantidade, a área de absorção. Tá? Aqui nessa outra imagem, já uma ideia do intestino, um corte transversal, onde tem as lamelas, onde ocorre a absorção. Eu costumo também dizer para os produtores, para facilitar o entendimento, né, que o que o probiótico faz? Ele melhora a velocidade, ele aumenta essa superfície de contato com o nutriente e, consequentemente, melhorando a absorção do alimento. Aí eu costumo falar para eles, imaginem uma toalha bem fininha, né, onde muitas vezes você vai tomar um banho, você precisa de 2 toalhas para se enxugar, porque a toalha é tão fina que a superfície da toalha é tão baixa que ela tem baixa capacidade de absorção, ao contrário de uma toalha mais grossa, onde ela tem as lamelas maiores, então, onde uma toalha é suficiente para secar, ou seja, ela tem maior capacidade de absorção. E essa é a ideia, né? Então, se a gente conseguir manter a flora intestinal dos animais com uma maior capacidade de absorção, né? Porque de nada adianta uma dieta premium, um alimento bom, mas se o animal está deficiente com relação à capacidade de absorver os nutrientes. E o probiótico é comprovado que ele melhora essa velocidade e, com isso, potencializa a absorção dos nutrientes e, com isso, trazendo melhor resultado. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? É que eu não estou vendo vocês aqui, mas tudo bem, né? Beleza. E uma outra coisa que os probióticos eles produzem, né, que são os pós-bióticos. Sim. Só para te trabalhar, mas o Guilherme levantou a mão, tá? Tá, se quiser. Guilherme. Posso dar sequência aqui, então, Daiana? Pode sim. Isso, daí a gente termina, qualquer coisa a gente conversa também no final, né? A gente volta aos slides sem problemas, tá? E uma outra função dos probióticos no intestino é a produção de metabólitos, como eu falei, são os pós-bióticos, né? Como ácidos graxos, láticos, butiratos, peptídeos e as enzimas, né? Que ajudam a melhorar essa capacidade de absorção dos nutrientes. Enfim, muitos trabalhos comprovam, né, que o probiótico ele melhora a imunidade do animal, consequentemente dando mais saúde, melhor resultado, e principalmente aumentando a resistência desses animais diante aos desafios da produção, né, que são vários, desde ambiente, manejo, vacinação. E aqui eu coloquei, né, uma informação que o nosso amigo Eliezer sempre compartilha com a gente, né, que é da propriedade dele,
que é a temperatura nos últimos 30 dias aqui no Oeste do Paraná, né? É tanque escavado, e vocês podem ver, né? Uma temperatura que sai aqui da ideal, de 27 a 28 graus, sobe para 29 e na mesma sequência cai para menos de 22, né? E logo sobe para quase 30 e depois cai, né? Isso realmente é um baque para o sistema dos animais. Então ele gasta, ele tem que estar preparado para fazer esses ajustes, né? Só para se adaptar a essa oscilação de temperatura. Enfim, e várias outras, né? Doenças que tá no meio ambiente e que acaba afetando a saúde desse animal, né? E o probiótico é uma outra via no ambiente, tá? Ele atua com o mesmo conceito, né, de bactérias vivas, onde é distribuído, adicionado a bactéria no próprio ambiente. Com o objetivo do quê? Das bactérias boas competirem com as bactérias patogênicas, né, nesse meio, e diminuindo, principalmente, a taxa de matéria orgânica. Essa imagem aqui é interessante, que foi um teste que eu resolvi fazer. Eu sou bem cético, né? Eu sou, como todo produtor, a gente só acredita vendo, né? Então eu pedi que o funcionário fosse lá no meio e pegasse a amostra da matéria orgânica, tá? Dos tanques. E o que eu fiz? Coloquei em 2 aquários, um com probiótico e outro sem. E questões de dias, a gente já percebeu que houve uma reação, né? A gente media a qualidade de água dos aquários e com o probiótico praticamente zerou amônia e nitrito, né? Enquanto o sem probiótico estava nos níveis constantes, né? E o que a gente percebeu? Essa reação aqui das bactérias realmente degradando a matéria orgânica. Essa parte aqui mais escura para baixo, né? É uma matéria orgânica mais densa, tá? Que era o que a gente colocou no aquário. E ele começou a degradar e começou a formar uma composição mais leve aqui em cima, né? A gente passava o dedo, era bem leve essa estrutura aqui, né? E com o tempo a gente percebeu que ele começou a aumentar essa estrutura de degradação. E condiz com que a literatura passa, né? Que as bactérias, eles tendem a diminuir mesmo essa taxa de matéria orgânica do ambiente. E além disso, né, ela tem essa capacidade de controlar amônia, nitrito, né? A gente sabe que naturalmente o ambiente desenvolve bactérias nitrificantes, que são bastante eficientes, porém lentas, né, no seu desenvolvimento e extremamente sensíveis, principalmente a oxigênio e temperatura, né? É comum muitas vezes ter alterações de temperatura e a gente percebe que a taxa de amônia e nitrito aumenta, mas por quê? Porque aquelas bactérias nitrificantes que estão no meio ali, elas perdem a capacidade. Por isso, muitas vezes é necessário um input, né? Um adicionamento de bactérias probióticas benéficas para ela realmente estar diminuindo essa taxa de amônia e nitrito e mantendo esse equilíbrio desse ambiente. Uma das coisas que é Newton, importante. Sim, o Ronde mandou uma pergunta aqui no privado. Ele vamos lá. perguntou se a qualidade da água estiver baixa, o probiótico sofre em fazer o papel. Acho que é isso, né, Nilton? Exatamente o que eu vou falar agora aqui. Como é que é o nome dele? O Ronde Rosa. Ronde. Com certeza, é bem isso mesmo, né? Imagina que a bactéria probiótica é como se fosse o peixe, né? Ele também é totalmente dependente da qualidade de água do ambiente, tá? Então, se tem alguma oscilação, degradação com relação à qualidade de água, o peixe sofre e a bactéria também, tá? Então, aqui, até um ponto, né, que é quase finalizando aqui, que são pontos extremamente importantes sobre as bactérias probióticas. Uma delas é o quê? Né? É o tipo de bactéria. Né? A gente fala bactérias probióticas, mas existem centenas de bactérias. É claro que umas com mais afinidade para uma coisa, né? Uma mais capacidade de degradar matéria orgânica, outra mais a parte digestiva, né? Então é importante saber quais delas, as bactérias, né? É claro, as acidófilas, as acidolácteas,
é muito direcionada para nutricional, né? Ou seja, ela acidifica o meio e consegue fazer uma melhor eficiência. Porém, no ambiente também, como todas, ela tem a capacidade de competição pelo espaço, né? Então, muitas vezes, ela acaba competindo, ela sendo uma bactéria benéfica, ela compete com as bactérias patogênicas. Então, aquela história do estágio, né? Ele entra junto e acaba diminuindo a quantidade de bactérias patogênicas, né? Então, realizando uma função benéfica, tá? Então, assim, dependendo do interesse, do intuito que você vai utilizar a bactéria, é importante você conhecer a função das bactérias que você quer utilizar no seu tratamento ou no seu objetivo. Tá? Uma outra coisa que se fala muito, mas o setor tem uma grande dificuldade de entender, é a quantidade de bactéria, ou seja, a quantidade de bactérias realmente presente no produto na hora de adicionar. Tá? Hoje se fala em UFC, que é a unidade formadora de colônia, né, que geralmente é elevado à potência, tá? O número, né, elevado à potência. Essa potência equivale ao número de zeros. Então, um exemplo aqui, elevado à potência 3 seria 3 zeros, equivale a 1000 unidades formadoras de colônia. Se a gente sobe aqui a potência 6, ele já passa aqui na casa de 1 milhão de bactérias por formadora de colônia, tá? É uma concentração bem maior. Existem também concentrações maiores ainda, até a elevada a 9, que a gente fala na casa de bilhões, tá? Então aqui, 1 elevada à potência 9 é 1 bilhão de bactérias por unidade formadora de colônia, tá? E uma coisa muito importante é que a referência dessa quantidade de bactéria, você tem que ver se ela está com referência em grama ou quilo, ou mesmo por embalagem, né? Muitos produtos, eles apresentam, né, a quantidade de bactéria, mas por embalagem, né, na parte humana é por comprimido, né? Então, para você realmente avaliar a quantidade de bactéria que realmente você vai estar adicionando para estar fazendo o efeito e apresentando o resultado. Ok? Tem outra pergunta, Nilton. Sim, vamos lá. Da Gilmara. Ela Sim, Gilmar. perguntou se o probiótico é interessante aplicar quando ocorre mortalidade de peixes, no caso de não conseguir esgotar o tanque para fazer o vazio sanitário. Você fala no vazio, você esgotou o tanque, mas... Não, no caso, não conseguiu fazer... Você pode abrir, Gilmara, o microfone. Vamos lá, Gilmara, tudo bem? Oi, Nildo, tudo bem? Como é que tá? Tudo Boa bom? Vamos noite, lá. Nildo. Eu queria saber se o probiótico seria interessante aplicar quando tem mortalidade de peixe, porque muitas vezes o produtor, alguns casos a gente não consegue esgotar o tanque, né? Certo. Ou o lago. Então, se seria uma opção, se tem efeito ou se não se aplica. Mas só uma dúvida, Gilmara. Você falou uma grande mortalidade, mas tem peixe lá ainda. Essa a ideia. E o objetivo Uhum. é com relação a esse peixe para melhorar o ambiente para ele? Isso. Uhum. Bom, o probiótico, a gente sempre fala, o ideal é preventivo, né? Para você equilibrar o ambiente, diminuir a taxa de matéria orgânica, né? Ele é benéfico, né? Mas ele também tem um porém que ele consome oxigênio, tá? É uma coisa que eu vou estar comentando aqui agora. Mas assim, se já teve uma mortalidade, quer dizer que você já diminuiu a taxa de biomassa de peixe ali, né? De animal, então um certo alívio, né? Em termos de Mas espaço. o que acontece que a qualidade de água altera bastante, né, nesses eventos, Tá. e aí eu queria saber se o probiótico ajudava nisso ou não. Entendi. Ou seja, os peixes morreram, apodreceram, foram para o fundo. Isso. Com certeza. A gente considera aí o peixe que morreu como uma matéria orgânica, né? Uhum. Então, a bactéria ele já vai, inclusive, Gilmar, na prática, né? O pessoal tem utilizado o probiótico, né? Nas esterqueiras, né? Nas composteiras, porque eles falam que diminui o cheiro, né? Aquele processo de degradação, ele acelera e ele diminui bastante aquele odor ruim, né? Do animal podre, né?
Então, com certeza ajuda sim. Perfeito. Porque a gente vê, você vai falando, eu estou imaginando. Aquele tanque tem uma mortalidade grande, a água começa a ficar pesada, né, com Isso. presença de óleo, do peixe. Sim, com certeza. Ajuda sim. Perfeito. Obrigada. Legal. Beleza. Tem outra Então, pergunta, Nilton, do Luciano. vamos lá, aproveitar. Boa noite, Nilton. Nilton, qual a melhor maneira ou técnica de saber se a quantidade de probiótico lançada num tanque é adequada ou não? Se precisa mais, se precisa menos? Olha, isso aí é uma boa pergunta. O que é importante, muitas vezes, hoje as empresas têm a bula, né? Já tem a dosagem indicada de eficácia, né? Então, muitas vezes, seguir essa dosagem, mas é claro, existem muitas variáveis, né? Inclusive, eu ia comentar aqui agora, mas a densidade de animal que você trabalha, né? A fase que você está. Um exemplo que eu dou no oeste do Paraná. O pessoal trabalha com uma densidade alta, muitas vezes não tem tanta renovação de água, então, muitas vezes, a taxa de alimentação é alta, né? Chega aí a ser algumas toneladas de ração por dia por tanque, então acaba sobrecarregando mais liberação de amônia e nitrito, né? Então, muitas vezes, é necessário aumentar a dosagem, ou estudos demonstram que não é a dosagem que melhora, mas a frequência de aplicação, né? Eu tenho um estudo que eu vi um trabalho onde, um exemplo, tá? Ele aplicava 1 quilo de probiótico por semana. Aí o estudo demonstrou que se você pegasse esse 1 quilo e dividisse em 3 aplicações, o resultado era melhor, né? E tem uma lógica, né? Porque você vai estar sempre repondo, né, essas bactérias. E o melhor referência, viu, é o kit de análise, né? Você perceber que aquele seu tratamento está equilibrando a água, perfeito, né? Mas a partir do momento que começou a aumentar o nível de amônia e nitrito, e o peixe mostra, né? Ele começa a consumir menos, começa a aparecer peixe morto. Opa, você mediu a qualidade de água e está alto a amônia e nitrito, aí o interessante é aumentar um pouco, aumentar talvez a frequência de aplicação. Beleza? Tudo Beleza. bem? Tudo bom? Bom, eu vou falar essa parte aqui que é para meio que para finalizar já, né? Que é um ponto que afeta bastante a eficácia do probiótico na produção. Uma delas é a temperatura, né? Que a gente, como eu falei, são organismos vivos, onde uma temperatura mais alta acelera a replicação e essas bactérias, tá? Uma outra via é a taxa de oxigênios do ambiente. Claro, existe bactéria, boa parte são bactérias aeróbicas que precisam de oxigênio, né? Mas existe também as bactérias anaeróbicas, elas preferem um ambiente sem oxigênio. E normalmente essas bactérias anaeróbicas elas vão para o fundo, onde tem menos oxigênio, e fazem o seu trabalho. E tem também as bactérias facultativas, que elas atuam quando tem oxigênio, mas quando tem ausência de oxigênio, elas não morrem e também fazem um trabalho. Mas é claro que elas preferem, né, um ambiente com mais oxigênio, onde ela tem mais energia, né, mais ATP, e faz o seu serviço. Por isso que, até essa pergunta da Gilmara, muitas vezes o pessoal fala, eu vou jogar o probiótico porque ele aumenta o oxigênio na água. Dependendo da bactéria que você usar, ele vai diminuir, porque ele vai competir com o animal, pelo oxigênio, tá? Indiretamente, ele melhora a taxa de oxigênio do ambiente porque ele diminui matéria orgânica. E matéria orgânica é um competidor principal dos peixes hoje, né? Que é um ambiente limpo de matéria orgânica, é bem mais tranquilo, né? Nessa oscilação de oxigênio. Diferente do ambiente bem impactado, né? Geralmente 3, 4 safras sem limpar o fundo, com certeza ele vai ter uma dificuldade, essa briga pelo oxigênio com a matéria orgânica. Ok, pessoal? E para finalizar, um ponto que tem dificultado muitos produtos no mercado hoje.
é a alcalinidade da água, que é os níveis de cálcio, né, minerais da água, que ele tem efeito de tamponar o pH, tá? Aqui, por exemplo, no oeste do Paraná, é comum uma alcalinidade de 12 a 15 miligramas por litro, bem baixa. Nessa quantidade, o pH, devido ao processo de respiração das algas e do peixe, ele tende a cair o pH na parte da manhã e aumentar o pH no período da tarde. E isso é um baita baque para os peixes e principalmente para as bactérias, tá? Então, o que é o ideal? É sempre fazer uma correção, né, da alcalinidade. Se fala hoje acima de 30, eu sugiro sempre 45, 50, se conseguir, né? Tem propriedades que a gente tem atendido que tem trabalhado com 80, 90, né? Como é feito isso? Via calcário, né? Cal hidratado, cal virgem. Hoje eu vi numa discussão rápida ali do nosso amigo Marcelo falando sobre o litotânio ou carbonato, né? Também ajudam bastante a aumentar essa alcalinidade. E aí sim aplicar a bactéria, porque ela vai trabalhar muito mais de forma eficiente, né, nesse ambiente. Então, sim, pessoal, o que eu tenho para dizer, para finalizar, né, que a tecnologia do probiótico é interessante, ajuda o sistema de produção, porém tem que ser avaliado, né, o tipo de bactéria, a quantidade de bactéria presente, a frequência de aplicação, porque muitos passam essa ideia que o produto é milagroso. Você aplica uma vez, a bactéria replica, e aí vai. Não, você tem que estar sempre adicionando, porque é uma bactéria que não é um ambiente normal dela, né? Ela vai estar sendo adicionada no ambiente diferente para ela, então ela vai fazer o trabalho e acaba morrendo. Então, a necessidade de sempre estar aplicando, né, repondo essa quantidade de bactéria e avaliar a temperatura, o oxigênio e principalmente a alcalinidade, porque é um produto, é uma tecnologia que funciona sim, né, dá o resultado, porém precisa desses conhecimentos, dessas informações para ter, né, um resultado. Ou seja, né, a ideia é essa, é um produto que funciona, porém existem alguns detalhes que tem que ser trabalhado para ter a melhor eficiência. Eu costumo falar, como fosse, se as bactérias fossem os funcionários, né? Onde, se você contratar 10 funcionários, mas você não der um ambiente, uma estrutura, uma ferramenta para ele trabalhar, eles não vão ter a eficácia da produção, né? Eles vão trabalhar, porém, uma eficácia baixa. Mas agora, se você der condições, alimento, boas ferramentas e uma estrutura, eles vão trabalhar de forma muito mais eficiente e fazendo o serviço, né, para qual eles são indicados e trazendo benefício para a produção, né, e consequentemente o melhor resultado, deixando a produção mais competitiva, né, e com melhores resultados. Pessoal, é isso, né, eu agradeço e estou à disposição. Acho que foi um pouco rápido, né, mas estou aberto às dúvidas, perguntas. Ok? Nilton, o Guilherme fez a pergunta, você respondeu? Qual? O Guilherme. Eu não entendi a pergunta dele. Como Você pode abrir o microfone, Guilherme? Posso sim, posso sim. Boa Vamos noite, lá, Guilherme. tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Certo. Olha só, Nilton, aplicar cal hidratada com níveis de amônia um pouco alto pode ser um problema? Exatamente. Boa pergunta, Guilherme. É o Guilherme de Santa Catarina, né, Guilherme? É isso aí, Ô, Guilherme, eu reconheci pela voz, cara. Boa pergunta, Guilherme. Cal hidratado e cal virgem, ele tem uma capacidade de aumentar o pH, né? Muitas vezes eles são utilizados para esterilizar mesmo, né? Um ambiente com essa mudança brusca de pH. E a gente sabe que a amônia alta, ela aumenta a toxicidade com dois fatores, pH e temperatura. Então, o ideal, né, quando for usar cal hidratado ou cal virgem, sempre usar subdosagens, mas com mais frequência de aplicação. Porque se você jogar uma dosagem mais alta, esse risco do pH, e geralmente você vai estar com uma alcalinidade baixa, o pH tende a estourar, e aí, se coincidir com a taxa de amônia alta, é complicado. Boa parte do peixe vai boiar. Então, muitas vezes, né, é até indicado, se for usar o cal virgem cal hidratado,
fracionar em subdosagens para evitar, mas tem outras ferramentas também, como foi dito hoje, o próprio bicarbonato de sódio, né? Ele aumenta rápido, mas ele cai rápido. O litotânio, que é um calcário à base de algas, né, marinhas, que é bem eficiente, né? E o próprio calcário agrícola, né? Dolomítico, calcítico, ele é mais lento, porém ele não dá esse pico de pH, tá? São essas possibilidades aí de tá utilizando, beleza? O Marcelo também está com a mão levantada. Você pode ficar à vontade, Marcelo. Aí a gente Eu vou sair aqui da Legal. Aí apresentação, a pode gente ser? encerra o levantamento de mão do Marcelo, tá? Deixa eu só ver como é que eu saio aqui, que eu tô meio perdido aqui, pessoal. Vocês estão... Ah, aqui. Beleza. Ô, Marcelo, Tudo bom, Nilton? como é Coisa que tá? boa lhe ver e lhe escutar, sempre Oh, aprendendo com um amigo. Marcelo, você... Não, é só, Nilton, eu não peguei desde o início a apresentação, mas do ponto que eu vi em diante, falou-se de probiótico apenas como se probiótico fosse sinônimo de bactérias, quando, na verdade, leveduras também são probióticas. Se você vai para a área de ruminantes, por exemplo, o probiótico que se usa para ruminantes não é a base de bactérias, é a base de... são leveduras, né? E assim, a experiência que a gente vem acumulando ao longo do tempo, ela mostra que existe uma sinergia muito grande entre os dois probióticos, ou seja, a levedura probiótica junto com a bactéria probiótica. Então, eles não são autoexcludentes, eles são mutuamente, eles trabalham sinergicamente. E essa sinergia, assim, a gente fez vários testes, seja cultivando camarão marinho em água doce, seja em água salgada, na beira do mar, e em todos os casos, sempre que houve uma sinergia entre bactéria probiótica e levedura probiótica, os resultados sempre foram melhores. Eu falo isso assim para que a gente comece a exercitar o fato de que probiótico não é sinônimo de bactéria, que probiótico é sinônimo de um micro-organismo vivo que tem uma função benéfica dentro do corpo do animal e ou dentro do ambiente de cultivo. Como você bem disse, existem as bactérias nitrificantes, óbvio, e elas fazem, as nitrossomandas e as nitrobactérias, elas fazem esse processo de decomposição da matéria orgânica, mas o que a gente viu também é que quando a gente adiciona levedura, como as leveduras em termos de volume, elas são cerca de 100 vezes maiores do que as bactérias, então ela consome muito mais matéria orgânica. Então, o processo de degradação de matéria orgânica ele é muito mais rápido, e sendo muito mais rápido esse processo de decomposição de matéria orgânica, você tem cada vez menos chance de ter problema com amônia elevada. Então, assim, aquilo que para o ambiente de cultivo é ruim, é aquilo que serve de alimento, seja para bactéria, seja para levedura, que é a matéria orgânica em si, em decomposição. Era apenas esse adendo, peço desculpa se eu me estendi, mas... Não, Marcelão, mas é isso mesmo, né? Eu falo bactéria porque a gente já está mais acostumado, mas realmente, a parte das leveduras, né? Existem muitas tecnologias, principalmente produtos, né? Que já estão sendo produzidos e que funciona bastante, né? Então, funciona. Isso. Funciona muito bem. E tem alguns fabricantes, eu acho que Renato, acho que eu vi o nome de Renato aí, Renato da Inmev, mas não estou fazendo proselitismo de empresa nenhuma, mas só para dizer que já existem empresas que fazem na própria formulação do composto, do blend, ele já coloca um percentual de bactérias probióticas mais um percentual de leveduras probióticas. Isso tudo é embasado, obviamente, e não poderia deixar de ser cientificamente comprovado. Sim, sim.
Esse é um segmento, né, que eu fico impressionado, né, que eu até brinco, né, a parte das leveduras no início era direcionado para descarte ou alimentação animal direto, né, e hoje, com a tecnologia, você consegue extrair as substâncias funcionais, né, que é preço de ouro, né, e se tem preço de ouro é porque funciona, né, então, muito legal, legal, é isso mesmo. Fala, eu ia falar com fala, você, viu, Baraca. Marcelo? É o sinergismo. É isso, é o objetivo desse nosso evento também, né, do grupo aqui. Isso. Informação, né, agregar, essa é a ideia. Mas legal, Marcelo. Muito bom. Ok. O Renatão aí já levantou a mão. Manda ver, Renato. Fala, Baraca. Fala, Marcelo. Eu tô no trânsito aqui. Espero que não tenha nenhum. Fala, Renato. Beleza, Tudo bem? irmão? Como estão? Tudo jóia. Parabenizar os dois aí pelas posições, bem importantes aí, as informações que vocês passaram. E só complementando o que o Marcelo falou, que a fusão, a utilização dos dois produtos juntos, eles promovem a biose do sistema. Hoje a gente ouve muito a frase disbiose, né, que é o desequilíbrio do sistema, perca de bactérias benéficas, em relação às bactérias patogênicas, né? Mas quando a gente faz a união, principalmente de bactérias láticas, leveduras e bacilos também, que são bactérias mais ambientais, né? A gente consegue promover uma variabilidade grande de bactérias que vão fazer parte de uma microbiota do sistema de cultivo. Eu acho que esse está sendo um ponto muito estudado e muito, assim, os benefícios estão sendo muito claros, né? E evidentes, assim. Então, só para complementar, né, o que o Paraca falou e o que o Marcelão também comentou, a junção das duas melhora muito a questão da biose do sistema, que vai fazer com que o sistema fique muito equilibrado, evitando que as bactérias patogênicas se desenvolvam, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante. Aí peço desculpa se me estendi também, mandar um abraço a todos os amigos aí da live. E parabenizar a todos aí pela organização. Muito, muito bacana. Legal, legal. Bem, gente, agora eu só queria parabenizar o técnico Newton por todas as informações que ele trouxe aqui para a gente. Eu, particularmente, consegui aprender muita coisa. Eu acredito que vocês aqui também conseguiram tirar muitas dúvidas. E agora a gente finaliza por aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Marcelo. Até mais. Até mais, Milton. A gente vai Forte falando aí. abraço a todos. Grande Valeu, abraço. abraço.